Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo seja convosco. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Romanos. Romanos capítulo 3. Lembrando que nós estamos no culto matutino, expondo Romanos e no vespertino Apocalipse. Romanos capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deixa eu orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, podendo ser alimentada por ela, Senhor. Essa palavra inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Ilumina-me, Senhor Deus, para entender, explicar, e assim também os meus irmãos. Abra o nosso entendimento nessa manhã, essa é a minha oração, para que nós consigamos ver com muita clareza o nosso pecado e, ao mesmo tempo, a Tua graça e a Tua misericórdia em enviar Seu Filho para nos salvar. Esclareça-nos, desvenda-nos, desnude, Deus, esse texto que é tão forte, Senhor Deus, que mostra quem de fato somos. Em Cristo Jesus que eu te peço isso, Deus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O que é o calvinismo, meus irmãos? Certamente você já deve ter procurado estudar e responder esta questão. Que o diga o saudoso reverendo Paulo Anglada. Ele diz assim: o calvinismo é a síntese das doutrinas dos reformadores, que por sua vez é a redescoberta da pregação apostólica do evangelho bíblico. É também confessada na maioria das confissões de fé protestantes. O calvinismo, portanto, segundo ele, são as antigas doutrinas da graça. As confissões de fé das igrejas luterana, reformada, presbiteriana, anglicana, congregacional e batista, elas professam todas elas, pelo menos nas suas confissões de fé originais, o sistema doutrinário conhecido como calvinismo. Então, as doutrinas calvinistas, elas tornaram-se mais amplamente conhecidas, principalmente nos chamados 5 pontos do calvinismo, que nada mais é de que um resumo da doutrina da salvação e não uma síntese do próprio calvinismo. Às vezes algumas pessoas confundem e acham que calvinismo é a mesma coisa que os 5 pontos, e os 5 pontos, então, é uma súmula ou um resumo do calvinismo. Mas o calvinismo é bem mais amplo do que os 5 pontos. Os 5 pontos, eles vão tratar sobre um resumo da doutrina da salvação, que tem a máxima, que é a seguinte: a salvação, ela vem do Senhor. Nada mais do que isso. Nós não conseguimos nos salvar, e os 5 pontos, eles tratam sobre isso. Os 5 pontos, meus irmãos, foram escritos por uma segunda geração de calvinistas da Holanda, em resposta aos alunos de um teólogo chamado Jacob Arminius. Armínio conheceu um pouco das doutrinas reformadas, mas depois ele começou a ter alguns problemas. E com a morte
deste homem, os seus ensinos não morreram. Então, os alunos de Calvino passaram a ensinar algumas coisas que eram contrárias às Sagradas Escrituras. Então, nessa época, o que eles fizeram? Eles apresentaram alguns documentos ao parlamento daquela época, que era nos Países Baixos, a antiga Holanda, e dentro desses documentos eles queriam que o que eles estavam apresentando se tornasse um padrão confessional para aquela época. E o que esse documento dizia? Do que ele se tratava? Eles trouxeram 5 pontos que ficaram conhecidos como 5 pontos do arminianismo, que dizia: o homem é livre, a eleição é condicional, a expiação é ilimitada, ou seja, a expiação ela é universal, a graça é irresistível e o homem pode cair da graça. Se vocês prestaram atenção, o primeiro ponto é o ponto principal desse documento confessional apresentado pelos arminianos, que é o quê? O homem é livre. Então, para eles, o pecado, a queda, ela não matou o homem, ela apenas feriu, apenas deixou o homem muito doente. Mas ele ainda pode buscar a Deus, ele ainda pode adorar o Senhor, a salvação ainda depende dele. Então, o primeiro ponto é o que vai estruturar todos os demais. Se o homem é livre, a eleição é condicionada a ele, a resposta que ele vai dar, o que ele vai fazer. Cristo morreu por todos, a graça é irresistível, depende do homem, se o homem não quiser, ele não vai ser salvo, depende dele. E por fim, mesmo ele sendo alcançado por essa graça, ele pode cair e perder a salvação a qualquer momento. Foi isso que eles apresentaram. Só que aí veio uma resposta do Sínodo de Dort, realizado no dia 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, onde vários teólogos, por cerca de 6 meses, eles se debruçaram em cada um desses pontos aqui. E qual foi a conclusão? Chegaram à conclusão que esses pontos não são bíblicos, que a Bíblia não mostra isso. E em resposta aos 5 pontos dos arminianos, foram apresentados então os 5 pontos do calvinismo, que diz: primeiro ponto, depravação total; segundo, eleição incondicional; terceiro, expiação limitada; quarto, graça irresistível; e quinto, perseverança dos santos. Mais uma vez, o primeiro ponto é aquele que vai equilibrar e estruturar os demais. Então, em vez de falar que o homem é livre, os nossos irmãos chegaram à conclusão, a partir das Escrituras, que o homem está depravado, que ele está caído em pecado, que é o que nós chamamos da corrupção radical, que tudo no ser humano foi manchado pelo pecado, que ele está morto e não apenas ferido, que ele não pode fazer nada se Deus não for até ele. Daí então, se o homem está depravado, a eleição é incondicional, não depende do homem. A expiação é limitada, porque Deus poderia salvar todos, poderia não salvar ninguém, porque ninguém merece a salvação, mas aprove a Deus em sua graça salvar apenas os eleitos, e ninguém pode colocar isso como sendo algo injusto. A graça é irresistível, por mais que o homem resista, por mais que o homem lute contra isso, mas Deus ele vai vencer essa resistência, e por fim, não por nós mesmos, mas o homem ele vai perseverar, ele vai até o fim, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de conduzi-la até o fim em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o Sínodo de Dort colocou esses pontos e colocou o primeiro ponto como principal, a depravação total, ou seja, a queda é o fator sine qua non, é o ponto principal. Se nós não entendermos a queda, o que foi a depravação total, nós não vamos entender as outras doutrinas e vamos questioná-las, certamente. E Paulo aqui, nesse texto, ou seja, no texto de Romanos 3, nós veremos que ele vai chegar à conclusão da sua tese. Qual é a tese dele? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele vai chegar a essa conclusão e vai mostrar para nós como que o homem é corrompido. Nesse texto que nós veremos, foi um dos textos utilizado pelo Sínodo de Dort para provar que o homem está depravado espiritualmente, que ele está caído.
eles não usaram apenas esse texto, mas esse texto ele é muito claro sobre a queda do homem. Paulo vai mostrar para nós o seguinte: em primeiro lugar, ele vai trazer um argumento geral sobre a depravação total, que está no versículo de número 9. Ele vai dizer que todos estão sob o pecado. Em segundo lugar, Paulo agora vai provar a sua tese de que todos estão sob o pecado, usando vários textos bíblicos. E em terceiro, ele então vai dar o seu veredito final, que está no versículo 19 e 20. Então, vejamos esse tema sobre a depravação total que Deus venha falar conosco. Em primeiro lugar, Paulo então vai trazer um argumento geral, tá? Mostrando que todos estão sob o pecado. Olhe para o versículo de número 9, que diz assim: que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Vejam que Paulo, ele começa aqui primeiro mostrando a sua conclusão, ou seja, qual é a conclusão que se conclui diante de tudo que eu falei? Temos nós, e entenda o nós aí, como os judeus, e Paulo está se identificando como judeu, tendo em vista que ele tem uma dupla cidadania, ele é um romano, era um romano, mas também era um judeu. Então, diante de tudo que ele falou, agora ele diz: temos nós alguma vantagem? Ou seja, nós somos melhores do que os outros povos? Nós somos especiais? Existe um tipo de favoritismo em relação a esses outros povos? Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. Paulo não está entrando aqui em contradição, pois se você olhar para o versículo 1, ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? O verso 2 diz: muita, sob todos os aspectos. Primeiro ele fala que há vantagem em ser judeu, e agora no versículo 9 ele diz: olha, não há vantagem nenhuma. Paulo está entrando em contradição? Não. Em primeiro lugar, a vantagem que ele estava falando é o seguinte: existe uma vantagem em você ter nascido num lar que pessoas pregaram a palavra para você, que você foi preservado, que você foi uma pessoa, no caso dos judeus, aqui que tiveram os profetas, os patriarcas, a própria palavra de Deus que eles se apropriaram. Isso é vantajoso. Vocês lembram que no sermão anterior, o reverendo Mateus falou: irmãos, é bênção de Deus você ter nascido num lar cristão. Às vezes a pessoa fica com vergonha, né, de dar um testemunho. Poxa, aquele irmão ali, ele falou que ele mexia com droga, que ele bebia, que era isso, que era aquilo, e nunca aconteceu isso comigo, então eu não tenho o que falar. Não, mas é bênção você falar que Deus te preservou, que você nasceu num lar, já ouvindo a palavra do Senhor desde a sua meninice, desde a sua infância. Então, existe uma vantagem nisso, mas isso não é uma garantia de que você é salvo por ter nascido em um lar cristão. Você não é salvo por ser um judeu. É isso que Paulo está dizendo. De maneira nenhuma nós somos superiores a eles. Essa forma aqui é uma forma enfática de Paulo falar: de modo nenhuma. E aí o que ele vai dizer? Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo já tinha mostrado que os judeus não eram superiores aos gentios. Ele diz aqui: já temos demonstrado. Aonde que ele demonstrou isso? Desde o capítulo 1, versículo 18. Paulo veio delineando o pecado da humanidade. Ele começou mostrando primeiro o pecado dos gentios. Os gentios que achavam que eram coitados, que não tinham a lei de Deus, que os judeus poderiam se gabar, e eles não, eles eram os coitadinhos. Paulo falou que não, vocês são indesculpáveis, porque Deus se revelou do céu. Vocês sabem, através da revelação geral, que Deus existe, os atributos de Deus que revelam a sabedoria, a bondade, a onipotência, a soberania, tudo isso está claro. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Vocês também sabem que Deus existe por causa da norma da lei que é gravada em seu coração. Mas o homem, em vez de adorar a Deus, adorou a criatura. E pior ainda,
O final do capítulo 1 vai mostrar que os gentios, mesmo conhecendo a Deus e pecando e caindo na idolatria, eles não somente faziam isso, mas ainda batiam palmas para aqueles que faziam o mesmo. De maneira que Paulo diz, vocês são indesculpáveis. Depois Paulo, então, no capítulo 2, agora ele vai se virar para um outro grupo, que ele vai chamar de um grupo de moralistas, que pode ser tanto judeus como também gentios. Paulo vai dizer, você que diz, mas não fala, você que diz isso, mas você não vive o que está sendo dito, então você também é indesculpável. E em terceiro lugar, Paulo mostrou, a partir do capítulo 2, versículo 17, os judeus. Vocês lembram quando eu preguei esse sermão, que Paulo começou a elogiar os judeus, dizendo que eles eram guias dos cegos, instrutor dos ignorantes, mestre das crianças, que repousavam na lei e que se gloriavam em Deus. Paulo começou a encher o balão daquele povo e provavelmente os judeus, ao ouvirem aquilo, ficaram todos cheios. Mas depois ele veio com um alfinete e furou o ego daquele povo, dizendo, você que diz que não deve furtar, furta. Você que diz que não deve roubar, rouba. Você que diz que não deve fazer isso, faz. Ou seja, você também é indesculpável. Então, Paulo aqui, meus irmãos, como ele diz no nosso texto, capítulo 3, não há vantagem. Por quê? Porque já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Todos. Vejam que Paulo está sendo enfático. O que ele estava falando para aquela época, também Deus está falando para a nossa época. Todos estão debaixo do pecado. É uma cláusula universal absoluta. Não cabe exceção aqui. E o que é estar sob o pecado? Estar sob o pecado é a mesma coisa que estar escravizado ao pecado. Todos. Todos já nascem assim, sem exceção. É aquilo que Jesus disse lá em João 8,34. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E quem aqui não peca? E quem entrou aqui nesse mundo, com exceção de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que pode dizer que nunca pecou? Quem aqui pode falar como Jesus falou diante daquela turba de fariseus hipócritas? Quem de vós pode me acusar de algum pecado? Todos nós pecamos, meus irmãos. Todos nós já nascemos escravizados ao pecado. João 8,34 fala da escravidão do pecado, e o versículo 36 daquele capítulo traz ali uma condicional, aonde diz, se pois, veja, se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É somente se Ele te libertar. Se Ele não te libertar, você vai continuar nesse mundo escravizado ao pecado. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada que não seja pecar, pecar e pecar. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz, isso, ou seja, essa escravidão do pecado, indica um estado ou uma condição, e é desse modo que a Bíblia vê o homem resultante da queda. A Bíblia vê o homem dessa forma. Sabe o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que Adão, lembrando lá, naquele primeiro homem que Deus criou, ele não foi apenas um personagem histórico, que de fato foi, mas Adão, ele foi o representante da raça humana. Adão, ele foi o cabeça da raça, o chamado cabeça federal. E o que ele fez teve consequências para ele, mas também para mim e para você. Adão pecou. Como consequência, Adão se tornou culpado. Como consequência, Adão herdou uma corrupção. Ele agora passou a ser um homem que não tinha mais inclinações santas, mas ele passou a ser um homem com inclinações perversas. Nós vamos ver lá em Gênesis 6:5 que os pensamentos dos homens são maus continuamente. O que Adão fez, nós herdamos. Nós já entramos nesse mundo caídos, meus irmãos. Nós já entramos nesse mundo inclinado para o pecado por causa do pecado dele. É inevitável. Os nossos filhos, as crianças, tão bonitas e que às vezes a gente fala bem assim, são puros. Não são puros, não são neutros, são pecadores.
já nascem com a condenação do pecado sobre si, já estão condenados em Adão, e a não ser que Cristo salve, eles vão para o inferno se o Senhor não agir na vida dos pequeninos, assim como na nossa vida, meus amados irmãos. Uma vez eu vi o reverendo Leandro falando sobre o batismo infantil, e em um momento ele começou a falar sobre o pecado, e ele disse assim, ele pegou um pé de limão, mostrando um pé de limão, e conversando com uma pessoa, e ao lado parece que tinha apenas um ramo, ou algo assim, e aquela pessoa dizia, isso aqui é um pé de limão, isso aqui não é um limão. E ele disse, não, também é um pé também de limão também. Não, não é um pé de limão, por quê? Porque não tem frutos. E ele disse, meu irmão, vai crescer e vai dar frutos. E você vai ver que os mesmos frutos que esse pé vistoso de limão tem, esse ramozinho também vai dar os frutos também. Assim são as nossas crianças, os nossos bebês. São tão pecadores quanto nós o somos, os adultos. É só uma questão de tempo e eles vão mostrar. Você não precisa ensinar seu filho a mentir, você não precisa ensinar o seu filho ele ser briguento, ele ser orgulhoso, ele querer tudo para si. Você tem que ensinar o contrário, porque essas coisas ele vai fazer, porque ele é um pecador. Nós já nascemos sob este pecado. Mais uma vez, o reverendo Martin Lloyd Jones, ele diz, segundo a Bíblia, todo ser humano, preste atenção, ou ele está sob o pecado, ou ele está sob a graça. E essa é a única divisão reconhecida nas Sagradas Escrituras. Só existe duas posições, só existe duas linhas, ou você está sob o pecado, ou você está sob a graça, e nada mais do que isso. Estar sob o pecado ou a graça não é algo essencial ao homem, mas é derivado de seus representantes. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, se somos cristãos, isso não é algo essencial à santidade. Da mesma forma, a condenação, o pecado, a natureza corrompida, também não é algo essencial ao ser humano. Tudo isso deriva dos dois representantes, ou de Adão ou de Cristo. Ou estamos nos lombos de um ou do outro. Vejam que a pecaminosidade não é essencial para você ser um ser humano. O homem pode ser homem sem o pecado, e assim o será no céu. Da mesma forma, a santidade também não é essencial na nossa vida, tendo em vista que pessoas que vão viver no inferno eternamente, não haverá nenhum resquício de santidade nelas, e elas ainda serão seres humanos. Logo, tanto a bondade quanto a maldade deriva dos representantes. Ou você está sob a graça e tem novas disposições internas, ou você está sob o pecado e não vai fazer outra coisa que não seja pecar. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Todos estão sob o pecado. Agora, em segundo lugar, Paulo ele vai provar isso, que todos estão sob o pecado, ele vai provar através de textos bíblicos. Vejam que do versículo 10 até o versículo 18, Paulo ele vai citar várias passagens bíblicas do Antigo Testamento. Por exemplo, o versículo 11 e 12 é uma citação do Salmo 14 e do 53. O versículo 13 do Salmo 5, versículo 9. O versículo 14 do Salmo 10, versículo 7. E o versículo 15, 16 e 17 de Isaías, versículo de número 59. Ou seja, Paulo ele está se lembrando aqui, porque ele está ditando para Tércio. Lembra que Paulo não escreveu, Paulo é o autor da carta. E tem Tércio ali diante de si, e o Espírito vai trazendo à memória deles os textos do Antigo Testamento para ele provar o que ele está dizendo. E é o que ele vai fazer. Só que antes de eu ler aqui, irmãos, eu já quero aplicar agora. Sabe o que eu comecei a pensar sobre esta forma de Paulo provar o seu argumento? Que cabe para mim e para você, é que a última palavra, ela sempre será das Escrituras. Preste atenção nisso. Qualquer argumento que eu e você trouxermos, qualquer coisa que nós falarmos, nós temos que estar pautados, embasados nas Sagradas Escrituras. Não adianta, meu querido irmão, você vir com argumento A ou B ou C, mas se aquilo não tem fundamentação bíblica.
Eu não quero dizer que você tem que citar de ponta a ponta um texto decorado, mas que tenha uma fundamentação, que haja um princípio escriturístico. Ou seja, Paulo, ele vai provar o que ele está falando à luz das Sagradas Escrituras. É a mesma coisa de nós pegarmos a confissão, o catecismo, o breve catecismo. Se eles não tivessem respaldados nas Sagradas Escrituras, nós iríamos rejeitar. Pois a palavra inspirada é a Bíblia. Então a última palavra tem que vir daqui. Agora, vejam que, também como uma aplicação, os judeus arrogantes, que se gloriavam em Deus, que repousavam na lei, Paulo vai provar que eles estavam errados à luz das Sagradas Escrituras, mostrando que eles que tinham a Bíblia não conheciam a Bíblia. Eles que tinham a tradição não conheciam as Escrituras. E é isso que acontece muitas das vezes com muitos protestantes. Têm a Bíblia, carregam a Bíblia, levam a Bíblia para onde forem, mas às vezes não conhecem a Bíblia. Não conhecem as Sagradas Escrituras. Ah, meu irmão, com todo respeito aos meus irmãos arminianos, que eu sei que vão para o céu, não por causa de ser ou não calvinista, mas há uma falta de entendimento. Tem a Bíblia e não conhece a Bíblia. A Bíblia é muito clara sobre a queda, a Bíblia é muito clara sobre a depravação total. A Bíblia, do começo ao fim, após o pecado, lá em Gênesis 3, ela vai mostrar um ser humano caído. E como que eles não veem isso? Como que eles ainda acreditam que o homem tem força para ir até Deus? Que o homem ainda pode abrir a boca para receber um remédio, que o homem ainda tem força para segurar um bote? Não, ele está morto, ele está depravado, ele está caído. E como eu já disse, não tive ainda a oportunidade de lecionar, de dar muitas aulas aqui na igreja, mas todas as vezes que eu tratei sobre esse assunto, sobre a queda, eu sempre fiz questão de enfatizar: se você não tiver um conhecimento correto sobre a queda, sobre o que foi o pecado, você não entenderá as Escrituras, você não entenderá a razão da salvação, você não vai compreender a eleição, a soberania, nada disso você vai aceitar. Por quê? Porque você não tem o entendimento certo da queda. Você ainda acha que você pode, que você consegue, que depende de você. E esse é o discurso que a gente ouve em quase todas as igrejas. Depende de você, venha. Não depende de você. Olha, vamos ver os argumentos de Paulo. Paulo começa, olhe para o versículo 10. Como está escrito, ou seja, ele vai referendar à luz da Bíblia: não há justo nenhum sequer. Paulo está pegando um texto lá do Antigo Testamento. Não havia justo lá? Paulo está pegando agora e trazendo à tona no século I, não há justo? E eu estou pregando agora dizendo não há justo nenhum sequer. Como assim, pastor? Como que não há nenhum justo? Às vezes a gente quer fazer comparação entre pessoas e pessoas. Esse que é o grande problema. Ah, fulano é justo, fulano é uma pessoa boa. Olha o comportamento daquela pessoa, mas o padrão que Paulo está trazendo aqui não é um padrão de homens, mas é um padrão divino, é o padrão da lei de Deus. É quando a gente vê o resumo das Sagradas Escrituras que falam sobre nós amarmos a Deus, o relacionamento vertical, e amarmos o próximo, o relacionamento horizontal. E a questão é, nós temos amado a Deus dessa forma? Nossa alma, nosso coração, nosso entendimento. Nós temos amado ao nosso próximo? Irmãos, a série que Deus me deu a graça de instruir a igreja lá no Piauí, que mais falou comigo, que mostrou a minha pecaminosidade, limitação, foi sobre os 10 mandamentos. Quando você estuda os 10 mandamentos, você vê, meu Deus, se não é o Senhor, o que eu posso fazer? Cada mandamento daquele é uma pancada em nós, mostrando a nossa insuficiência. Então não há nenhum justo, quer dizer que dentro do padrão divino não há. Não é uma comparação de um porco sujo, falando eu sou mais limpo do que aquele outro. Não é isso. É o padrão divino. Ninguém conseguiu cumprir a lei, somente Cristo. Não há quem entenda, ou seja, o pecado
ele atinge toda a camada do ser humano. O pecado atinge a mente do homem, que nós chamamos dos efeitos noéticos do pecado. O pecado atingiu a tua mente. Não há quem entenda, ou seja, não há quem seja sábio o suficiente para compreender estas coisas. Lembra de Paulo em 1 Coríntios dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Às vezes o camarada é sábio à luz do mundo, tem todo tipo de formação, mas ele não compreende algo simples, que não é tão simples, que só pode ser entendido se for por uma obra do Espírito. Às vezes o doutor não compreende, e aquele simples homem, aquela simples mulher, até analfabeta, consegue compreender, porque os efeitos noéticos do pecado, o pecado atingiu a mente, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o texto, não há quem busque a Deus. Por que não há quem busque a Deus? Porque depois do pecado, o homem corre de Deus. O homem corre, meus irmãos. É Deus que vai atrás do homem. Você lembra de Adão? Adão fugiu, Adão se escondeu por causa do seu pecado. E é interessante que até nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, quando nós pecamos, às vezes, se a gente não for instruído pela palavra e não obedecer a palavra, o que a gente quer fazer? Correr, se esconder, fugir. Não há quem busque a Deus, porque as pessoas fugiram do Senhor. E aí eu fico pensando o seguinte: e o livre-arbítrio, pastor? E o livre-arbítrio? Por que não há quem busque a Deus? Não basta você acordar e falar: bem, se eu vou para a igreja, eu vou servir o Senhor, eu vou largar os meus pecados, a partir de hoje eu vou ter uma postura diferente. Não depende de você. João 6,44 diz: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Cláusula universal: poderá vir a mim. Por quê? Por causa do seu pecado. Não quer dizer que você não tenha volição, não quer dizer que você seja um robô. Se você é uma pessoa que está caída em pecado e não foi alcançado pela graça divina, você vive livremente, de acordo com as disposições do seu coração, mas você não tem poder para ir até Deus. Depende dele. Depende dele fazer o que ele fez com Lázaro. Lázaro, venha para fora e te chamar. Venha através da obra do Espírito Santo. Não há quem busque, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Quando eu olhei esse texto, eu fiquei pensando: mas como assim? Não tem gente que faz o bem? Não tem tantas pessoas, inclusive que não são nem cristãs, que fazem o bem? Eu trabalhei no hospital, meus irmãos, que quando nós, os crentes, pensávamos em fazer uma obra social ali, muitas outras religiões já tinham chegado lá, há muito tempo. E não é fazer o bem. Você não se lembra não daquela pessoa que você sabe que não é crente, mas que faz o bem e que dá um banho em muitos de nós? Mas fazer o bem aqui, que Paulo está colocando, é o seguinte: é fazer o bem tendo fé e para a glória de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 23, vai dizer que tudo que não procede da fé é pecado. Ou seja, qualquer coisa que eu e você façamos, que não tem como intuito a glória de Deus, e que não é movido pela fé em Cristo, o Senhor não vê isso como uma coisa boa. Ainda que Ele pode sim mandar a sua graça comum, mas isso nada mais é de que soberba da nossa parte. Não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, ou seja, todos se afastaram e se fizeram inúteis. Como Greg Bill diz: os idólatras que adoram os seus ídolos inúteis se tornam iguais a eles. Irmãos, Paulo aqui, sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está demonstrando a nossa perversidade, o nosso pecado. E se você não entender isso aqui, certamente você não vai entender por que Deus enviou o seu Filho. Se eu e você não compreendermos o nosso pecado, o estado que nós estamos, nós não vamos entender por porquê daquela morte, daquele jeito, por que não foi de outro jeito, por que Deus simplesmente não falou: vocês estão perdoados. Nós somos maus, perversos, cruéis, pecamos de várias formas. Daqui para frente, veja, olha o que Paulo vai dizer. Ele vai mostrando a nossa perversidade.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Já ouviram falar da corrente dourada, inquebrável, lá de Romanos 8? Quando Paulo vai falar que aqueles que dantes conheceu, também os predestinou, aos que predestinou, também os chamou, os que chamou, também os justificou, os que justificou, também os glorificou. Paulo vai mostrando toda uma sequência inquebrável, que ninguém pode quebrar. E aqui nesse texto, Paulo está mostrando também uma corrente inquebrável, só que macabra, maldita, rastro de sangue, rastro de pecado, que é o que a humanidade tem feito. E essa corrente não pode ser quebrada por mim e por você. Esse pecado não pode ser destruído por mim e por você. É somente por Jesus Cristo. Somente Ele. Quando a gente olha para o Lázaro, que eu sei que é o que todo mundo tem comentado. É uma novela, uma saga aquilo ali, né? Todo dia tem que saber aí, pegaram o Lázaro está preso, como é que está? Eram 200, agora é 400 policiais, agora daqui a pouco vai vir quem? O exército, vão chamar os Estados Unidos. Gente, a gente começa a olhar aquele indivíduo da sua maldade, o rastro de sangue, de medo que ele tem colocado. Mas sabia que eu e você poderíamos ser piores do que aquele indivíduo? Eu não estou amenizando aqui a responsabilidade dele, não. Ele tem que ser preso, tem que pagar pelo que ele fez. Eu e você poderíamos ser piores do que ele. Eu e você poderíamos ser piores do que Hitler. Poderíamos ser piores do que qualquer outro ser maligno, um homem que passou aqui mal nessa terra. Só não somos porque o Senhor contém, segura. Mas isso mostra e demonstra a depravação total. Não quer dizer que o homem chegou ao limite do seu pecado, não quer dizer que o homem chegou no ponto máximo, não é isso que a depravação total ensina-nos. Quer dizer que o pecado, ele é extensivo, ele atinge tudo. Veja a mente de um indivíduo daquele, veja a expertise que ele tem em mato. Já pensou se fosse canalizado para uma coisa boa? Já pensou se fosse utilizado a serviço da própria polícia? Veja a inteligência que tantos homens têm e criam bombas, armas químicas. Quantos jovens que são peritos em computação, inteligentíssimos, mas daqui a pouco começa a usar aquilo que para hackear, para fazer um bocado de coisa errada. Veja a conclusão de Paulo, irmãos. Olhe para o versículo, é o último ponto. Paulo, então, ele vai dar agora o veredito final. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Simplesmente assim. Marcos, cale a tua boca. Você é pecador. Cale a tua boca, todo mundo. Paulo estava falando para o mundo daquela época, e Deus está falando para a nossa época. Cale todo mundo a boca, porque todo mundo é culpável perante Deus. Todos que entraram aqui, todos, sem exceção. Não é sem distinção, é sem exceção. Todos que passaram aqui pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que o filho dele foi enviado. Já pensou um pregador tão calmo como esse aqui? Cala a boca. Cala a boca. E aí Paulo conclui dizendo, visto o versículo 20, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou seja, ninguém será salvo por guardar a lei. Não quer dizer que o problema está na lei, o problema está em mim e em você, que não consegue guardá-la por causa do pecado. Tente fazer isso. Sempre que as pessoas falam de livre-arbítrio, eu falo bem assim, meu irmão, você tem mesmo, desse jeito, como você está colocando? Vamos fazer um negócio aqui, uma semana, eu e você, sem pecar, segunda-feira até na próxima segunda, sem pecar em palavra, pensamentos, ações, omissões. Você consegue? Você consegue? O mais bonzão aqui, o melhor, consegue fazer isso? E olha só, o crente pode
o crente pode, pela obra do Espírito Santo, e deve agradar a Deus. Consegue, através da sua volição, fazer coisas que o ímpio não consegue. Mas você mesmo sendo crente, você não consegue viver uma vida aqui irrepreensível sem nunca pecar. Você vai pecar. Isso só vai acontecer na glória quando você deixará de pecar. Então, meus irmãos, ninguém é salvo por guardar a lei. Nós somos salvos porque Cristo guardou a lei em nosso lugar. E pela lei, como diz o texto aqui, vem a razão e o pleno conhecimento do nosso pecado. Eu concluo com o que ficou óbvio, espero que tenha ficado claro, que todos estão condenados, todos estão sob o pecado. Que não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos, da nossa força, da nossa inteligência, das nossas virtudes, nada a não ser correr para Cristo. É por isso que nós servimos o Senhor. É por isso que, dominicalmente, nós estamos aqui, porque nós entendemos que a salvação vem dEle. Porque se nós fôssemos deixados à mercê dessa situação, é inferno, meu irmão. Não tem outro caminho, não. É inferno. Ser deixado no pecado, na condenação do pecado, vai chegar no inferno, porque você não consegue fazer nada para agradar a Deus. Sem Cristo, nada podemos fazer. Como o irmão Lucas, ele trouxe lá no GF, a devocional, enfatizou muito bem ali. Sem Ele, nada podemos fazer. Obras de caridade não vão te salvar. Você deve fazer isso, mas não vai te salvar. Você pode, meu irmão, fazer o que for. Você pode ter uma atitude melhor do que Chico Xavier em relação a obras. Isso não vai te salvar. A obra da salvação foi feita por Cristo na cruz. Venha para Cristo. Venha para Cristo. O perdão foi dado. A cruz do Calvário revela isso. A cruz mostra a misericórdia, mostra a graça, mostra a bondade. Como que Ele, eu sendo um ser daquele jeito depravado, miserável, corrupto, imundo, hipócrita, miserável, ruim, e mesmo assim, aprove a Ele pela sua bondade, me salvar. Enviar o seu Filho para me salvar e para te salvar. Amém, meu irmão? Isso te dá vigor para você adorar a Cristo? Isso te dá ânimo para você vir para a igreja? Isso te dá ânimo para você ter assim, buscar e cantar e louvar, e entender, mas se eu vou para a casa do Senhor, eu vou perseverar. Olha o que Ele fez por nós. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, diante de tanta depravação que certamente, Senhor, o Senhor conhece muito mais. O que eu estou falando aqui, Deus, nem eu, que estou pregando esse texto, que fui instruído pelo Senhor, eu não me conheço bem como o Senhor me conhece. Ah, Deus, eu sou bem mais imundo do que esse texto mostra. Mas a Tua graça me alcançou, Senhor, me redimiu, me reconciliou. Obrigado, Deus amado, pelas virtudes que vêm do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque diante de um texto desse, se o Evangelho terminasse aqui, que lástima, que tristeza seria todos nós irmos agora para casa, simplesmente com essa palavra, estamos condenados. Mas existe também, Senhor, a palavra que diz que o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.